Meu nome é Ricardo Campos, eu sou docente do Instituto Politécnico de Tomar e investigador do Inestec. Nós temos aqui também o Ariane Pasquali na audiência, que também é investigador do Inestec no Porto, e faz parte também da nossa equipa o Vítor Mangaravite, na altura também era investigador do Inestec, o Olímpio Jorge, também do Inestec e docente também na Universidade do Porto, e o Adam, que é um colega nosso da Universidade de Kyoto. E agora já sabem, depois do Daniel ter dito quanto é que a gente ganhou no prémio, portanto os prémios mantêm-se, não houve aumento, portanto continua a ser exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de começar por agradecer ao Daniel este gentil convite. É a terceira vez que eu, no espaço do mês, vejo uma apresentação do Daniel, e o Daniel consegue-me sempre surpreender pela positiva, e agora ficamos a saber que ele e a equipa dele valem mais do que todo o nosso PIB de Portugal, o que é verdadeiramente espetacular. O nosso projeto chama-se Conta-me Histórias. Poderia ter tido outro nome qualquer. Nós tivemos aí um nome engraçado também, era Tintim por Tintim, que é o que nós tentamos contar histórias tintim por tintim. O Conta-me Histórias, na altura, surgiu este nome em função também de fazermos uma homenagem aos Chutes e Pontapés, não é? Tem uma música muito famosa com este nome. E eu aqui há uns anos vi uma apresentação muito interessante, aqui há um ano, vi uma apresentação muito interessante do Daniel, que ele contava a própria história dele, recorrendo, todo o seu currículo, recorrendo às páginas do Arquivo PT. Portanto, o Daniel começou a contar a história em 1900 e qualquer coisa. Eu entrei na Universidade de Lisboa e, portanto, ele mostrava a página web da Universidade de Lisboa. E eu hoje vou fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com imagens. E vocês, no final, vão perceber porque é que eu vou fazer isto também com imagens. Está um bocado também relacionado com o trabalho que a equipa do Daniel tem feito aqui. Portanto, não vou usar o Arquivo PT para fazer isso, mas vou contar a história de como é que surgiu o Conta-me Histórias. E quando nos perguntam se o Conta-me Histórias surgiu e foi desenvolvido no espaço de 2 meses, porque nós sabemos do concurso em fevereiro de 2018, e a data mantém-se, 4 de maio a entrega, portanto, sensivelmente 2 meses, a nossa resposta é não. Tem anos de desenvolvimento. Uma coisa destas, de facto, não se faz em pouco tempo. E eu, recorrendo assim um pouco na história, eu lembro-me que talvez o ponto mais importante de desenvolvimento na altura foi quando eu defendi o meu doutoramento. Na altura, a defesa do doutoramento levou-me depois a concorrer a um prémio, que na altura ganhei, o prémio da Fraunhofer. E a 23 de 11 de 2015 eu tenho aqui o meu primeiro mail, que é o mail mais importante da altura, onde eu mando um mail para o meu orientador exatamente com uma situação que era... Eu tinha ficado, durante a minha defesa de doutoramento, com uma situação que era... Alguém me tinha feito uma pergunta sobre o extrator de palavras relevante que eu usava no meu doutoramento. E era a única coisa que eu não tinha desenvolvido. Então, basicamente, a gente designava aquilo como uma black box. Eu não sabia como é que aquilo funcionava por dentro. Não era meu. Okay? E eu não gosto de ter coisas no meu software que não conheço. Então eu mando um mail ao meu orientador a dizer-lhe: estou com vontade de desenvolver um extrator de palavras relevante. E vão perceber porque é que o extrator de palavras relevante é tão importante assim para o Conta-me Histórias. E então o mail que eu envio ao meu orientador, a parte mais interessante é eu dizer aqui: isto não está fácil e vamos ver, provavelmente isto não vai dar em nada. Em 2015. Mas 3 anos depois deu efetivamente em alguma coisa. Mas a investigação é assim, também é feita de dúvidas e de eventuais receios. Uns mesinhos depois surge um projeto que nós tínhamos nos candidatado no Inestec, liderado pela Paula Viana. Esse projeto é o ForEyes e tinha exatamente a ver com soluções que se deveriam desenvolver para os mídia. Como todos nós sabemos, estamos a atravessar uma fase muito complicada a esse nível. E os projetos têm uma coisa boa, têm financiamento, como o Daniel já aqui referiu durante a sua apresentação. Este site ainda se mantém, apesar do projeto já ter terminado, e esse projeto permitiu-nos lançar uma bolsa, e nessa bolsa foi selecionado o Vítor, que faz parte então da equipa, como eu vos disse, e este é o mail que efetivamente documenta quando é que o Vítor veio para Portugal para trabalhar connosco no desenvolvimento do IEIC. Continuámos e durante este tempo o Vítor pegou em software que eu inicialmente tinha desenvolvido e deu-lhe um acrescento e um feedback bastante interessante que transformou o software que tinha desenvolvido estava em C#, ele transformou aquilo em Python, que é uma outra linguagem de programação,
e dão um feedback muito valioso na questão da avaliação do software. O software chama-se Yake, Yet Another Keyword Extractor. Isto porquê? Porque existem no mundo já muitos extratores de palavras relevantes. E este era apenas mais um. Mas foi um que se veio a revelar comportar-se bastante bem comparativamente àquilo que já existe no mercado. Então, passado um tempo, vai fazer neste sábado um ano, nós tínhamos terminado praticamente o projeto de desenvolvimento do Yake. E fomos festejar. E tivemos toda a noite a festejar. Ui! Aqui. Acho que avancei aqui demais. Ok. E depois de termos festejado, tivemos a jogar Monopólio ali naquele café no Porto, era feriado, tivemos a trabalhar, fomos festejar, assim, o trabalho está concluído. Chegámos ao carro e eu tinha sofrido um assalto. O problema não era o carro. O problema é que o Vítor tinha-me dito assim, antes de irmos para o restaurante: Ricardo, posso deixar o meu portátil na mala do carro? Sim, podes. Eu tinha vindo de Singapura na semana anterior, e país super pacífico, muito calmo, e disse-lhe: podes. E ele deixou o portátil dele no carro, no meu carro. E quando chegámos lá, o portátil tinha-no levado, não é? E o problema não era tanto o portátil. O problema é que o Vítor não fazia backups do que andávamos a fazer há 3 meses. Regra número 1, façam efetivamente backups da informação que vocês produzem. Não foi por mal que ele não fez, mas a verdade é que ele não fazia backups porque nós andávamos a trabalhar com dados gigantescos. Mas foi um erro. E um erro que nos custou algum tempo. E ainda por cima ficámos com um prejuízo, eu fiquei com um prejuízo no carro. E foi nessa altura que surgiu um mail do Daniel a dizer: há um concurso que nós vamos lançar, ele tem aqueles mails que vocês também vão receber aí, manda aqueles mails genéricos, e eu achei interessante a possibilidade, não de ganhar os 10 mil euros, mas sim a possibilidade de aplicarmos o Yake, o extrator de palavras relevantes, aplicármos-lo ao arquivo com alguma ideia que fosse efetivamente valiosa. Então, no dia que o Daniel mandou o mail, eu mandei este e-mail para a equipa de investigação, para o Olímpio, que era o meu supervisor, para o Ariane, que está aqui na audiência, e para o Vítor, que já trabalhava então connosco. Eu dizia aqui, uma boa oportunidade para fazermos uso do Yake, dizia aqui uma coisa, que há algumas análises interessantes que se poderiam fazer à partida, nomeadamente sobre personalidades políticas. Portanto, fazendo uso da API do arquivo PT. Que, como o Daniel já disse bem, nós somos informáticos, desenvolvemos efetivamente uma aplicação informática, mas a segunda equipa que ficou na segunda posição não tem nada a ver com informática. São psicólogos. Simplesmente usaram os dados que existiam no arquivo, que, como vocês sabem, são dados bastante valiosos. Nesse mesmo dia, o Vítor respondeu ao meu e-mail, no dia 8, e mandou um mail muito entusiasmado a dizer que a ideia era interessante. E diz logo aqui uma coisa muito engraçada: ele tinha estado a almoçar com o Olímpio, tinha já comentado então isso com ele, e fala logo aqui numa coisa engraçada, que é: podemos usar janela temporal, que é efetivamente aquilo que depois mais tarde veio a acontecer. Continuou isto no dia 8, o Daniel não sabe que provoca este tipo de efeito na sociedade. No dia 21, o Ariane mandou um mail a dizer: isto é espetacular, mas eu não estou com tempo. Que é o Ariane é uma das pessoas mais valiosas que eu conheço, das pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar, um investigador excepcional, só que ele é muito requisitado. Ele tem muito trabalho. É de facto uma pessoa verdadeiramente excepcional e foi um acrescento, um input verdadeiramente fantástico neste projeto. E agora vamos saber de onde é que aparece o nosso amigo, que não é japonês, mas trabalha no Japão. O Adam, entretanto, manda aqui um mail, chegou tão longe quanto ao Japão, esta call do Daniel a dizer se eu já conhecia isto. E, entretanto, falei com ele e disse-lhe: ok, nós estamos efetivamente a trabalhar nisto, queres juntar-te à equipa? E uns meses depois, no dia 29/3, o Yake, que no início, em 2015, dizia isto provavelmente não nos vai levar a nada, recebeu um prémio internacional. Então a gente foi a uma conferência, que é uma das conferências mais importantes na nossa área, que já vai, para terem uma noção, já vai na 40ª edição. Eles consideraram o trabalho efetivamente valioso, então recebemos um prémio nesse trabalho como Best Short Paper. E nessa altura eu telefono ao Ariane, nessa precisa noite, a dizer-lhe: Ariane, a gente precisa mesmo de ti na nossa equipa porque precisamos de fazer umas coisas bastante engraçadas para o Conta-me Histórias. Temos
alguns meses, um mês e pouco, para fazermos o Conta-me Histórias e tu eras mesmo muito importante. E o Ariane disse-me, tens que vir aqui ao Porto, tens que arranjar tempo para falarmos. E uns diazinhos depois, nós fomos ao Porto e vão começar a observar aqui uma predominância bastante grande, que é o facto de haver sempre muitos jantares, não é? Que é uma coisa boa da investigação. Conhecer pessoas interessantes, não é? Viajar, trabalhar bastante, mas também alguns jantares. Portanto, uns dias depois eu estava no Porto e começámos a falar do desenvolvimento do Conta-me Histórias. Portanto, factualmente, se perguntarem assim, o Conta-me Histórias demorou muito tempo a desenvolver? Sim, menos de um mês. Dia 12/4 até à entrega, que foi 4/5, foi muito rápido mesmo. Mas, provavelmente, as sementes já estavam em 2013. E, provavelmente, o Conta-me Histórias que conhecemos e que entregámos neste dia aqui, daqui a uns anos estaremos a falar dele e será completamente diferente. Okay? O Ariane está em vias de ir para o estrangeiro, eventualmente, levar o Conta-me Histórias com ele e torná-lo um produto que pode vir a ser dele e que pode ser diferente daquilo que é hoje. O Daniel há bocado falou de uma coisa muito interessante sobre o observador, que é as datas. E aquela data que não se vê aqui marca uma situação bastante interessante, que é nós entregamos o projeto 3 minutos antes da deadline. Okay? Está lá marcado, 3 minutos antes. Tivemos em riscos de não ganhar 10.000 euros e em riscos de hoje não estar aqui. O que poderia não ser muito mau para vocês, mas efetivamente poderia ser mau para mim. E o resto da história eu conto de forma relativamente bastante rápida. No dia 7, nós vinhamos fazer a apresentação do trabalho aqui. Portanto, tivemos a preparar a apresentação do Conta-me Histórias. Isto é mais um jantar antes de nos deslocarmos para Lisboa, sempre jantares. E no dia 7, nesta casa, nós apresentámos então o Conta-me Histórias. Veio parte da equipa, não veio toda. Faltava aqui o Alípio e o Adam. E, entretanto, passaram os dias, nós fomos embora, ficámos com a sensação que tinha corrido bastante bem. A nossa expectativa na altura era podermos ficar entre os 3 primeiros lugares. Mas, nitidamente, tínhamos a sensação que o trabalho tinha valor e que a apresentação tinha corrido bastante bem. E no dia 11, vocês já sabiam quanto é que ganhámos, agora ficaram a saber a minha idade. No dia 11 eu fazia 41 anos. O meu nome é Ricardo Campos. Aqui há uns anos passei numa cidade chamada Campos. O sinal, obviamente, é alterado, não há limites de velocidade de 40. O Daniel telefona-me e diz-me assim, parabéns. E eu, obrigado, Daniel. Não sabia que sabias que eu fazia anos. E eu, não. Parabéns porque vocês ganharam o prémio Arquivo PT 2018. E eu, a sério? Espetacular. Não sabia. Portanto, eu nunca me vou esquecer disso. Não só por ter sido, de facto, a entrega de um prémio que para nós tem bastante significado, mas pelo simples facto de ainda por cima ter calhado no dia do meu aniversário. Né? Portanto, nunca me vou esquecer disso. E o Daniel disse-nos, vais ter que aguardar um pouco, não vão poder divulgar isto a ninguém, na altura certa, isto será divulgado no Ciência 2018. E, entretanto, o resto da história é conhecido. No Ciências 2018 o prémio foi entregue. Esta fotografia tem os direitos de autor e é de uma pessoa daqui da casa, que também é o João Preto Gomes, foi ele que a tirou e tantas fotografias e acabou por ser a fotografia dele do telemóvel que acabou por depois circular pela imprensa. E é esta história que me traz aqui hoje falar sobre o que é a preservação e sobre como é que um projeto como o Conta-me Histórias pode ajudar à preservação dos conteúdos. E de alguma forma dar também aqui uma roupagem, uma visão diferente daquela que o Arquivo PT atualmente já dá. Ok? Então, esta é a minha história sobre o Conta-me Histórias e agora vou em maior profundidade explicar-vos, afinal, o que é o Conta-me Histórias e como é que ele funciona. Ok? Mas foi bom já termos ficado contextualizados aqui com imagens. Ora, não é surpresa para ninguém, e vemos aqui uma curvazinha que podemos praticamente dizer que é uma curva exponencial, que ao longo dos últimos anos temos observado um aumento de utilizadores na web verdadeiramente incrível, não é? E isso tem uma consequência bastante grande, que é, para além do aumento dos utilizadores, há também um aumento colossal do número de páginas. É um problema com o qual o Arquivo PT também lida, porque cada vez precisa de mais espaço para guardar todas essas páginas. Portanto, temos assistido a isto ao longo dos anos, só que isso traz alguns desafios com os quais atualmente nós somos confrontados e que são bastante difíceis de lidar. Olha, desde logo, Big Data. Eu atualmente dou na Politécnico de Tomar uma cadeira relacionada com Big Data e falo muitas vezes com os meus alunos que é um problema que temos agora e que não tínhamos. Antigamente não havia um problema de Big Data ou não havia um problema tão grande.
Hoje há, porque hoje há de facto muita informação a fluir na internet. E a informação pode lá existir, mas só tem efetivamente valor, e já falámos hoje aqui de valor, se nós conseguirmos extrair a informação dela. Okay? Então, podemos ter efetivamente aquelas páginas preservadas, mas depois é preciso extrair o valor delas. E o Conta-me Histórias é um acrescente nesse sentido. Hoje em dia há uma diversidade de fontes de notícias verdadeiramente incríveis. Eu não sei se há aqui alguém de comunicação social, mas que pudesse comprovar isso. Também porque a forma como consumimos hoje em dia notícias não é a mesma de há uns anos atrás. Nós temos organizado conferências a esse nível que debatem efetivamente este problema sobre a forma como as pessoas consomem as notícias. Eu pergunto aos meus alunos e ninguém compra um jornal, infelizmente. Não é? Consomem a maioria das notícias todas no telemóvel, vão ao Google News. Não é? Isso leva também a um outro problema que temos andado a debater, que é o fake news. Não é? Que muitos hoje em dia dizem que é fake-checking e muito bem. Aqui há cerca de um mês, durante o Web Summit, num dos dias do Web Summit, lançou-se um novo jornal que é o Polígrafo, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ali a entrevista da pessoa, do diretor do Polígrafo, que dizia fake news está errado. Porque se é fake não é news e se é news não é fake. Okay? Então chama-se mais fact-checking. E o que o Polígrafo faz é efetivamente verificar se as notícias que estão a ser ditas são verdadeiras ou não. E eu mandei um mail ao senhor do Polígrafo e entablei com ele uma conversa e disse-lhe o valioso acervo de informação que tinha aqui no arquivo.pt para consultar. E falei-lhe do Conta-me Histórias como possibilidade de alguma forma, auxiliá-lo nesse processo. Adicionalmente, temos também os filter bubbles, que são as bolhas que nos levam para uma redoma, onde nós parece que vivemos numa zona muito particular, que não ouvimos mais ninguém. Em termos sociais, mídias sociais, isso acontece muito. Tudo isso nós corremos o risco de nos levar para uma ditadura digital e a verdade é que na China isso já está a acontecer a partir do momento em que temos aquele sistema de pontuação, não sei se é do vosso conhecimento, sistema de pontuação que nos vai impedir de aceder de uma forma mais rápida a uma consulta no médico porque somos amigos de uma pessoa que não é recomendada e porque atravessamos a passadeira no sítio errado e não andamos a pagar os nossos impostos. Portanto, começa a ser perigoso, não nos países ocidentais, mas noutros países onde a democracia deixa um pouco a desejar. Tudo isto leva a alguma situação que é sobrecarga de informação. Todos nós vivemos com uma sobrecarga de informação imensa. E a ideia do Conta-me Histórias foi um pouco essa. Retirar o ónus da informação em cima dos utilizadores. E surge isto no contexto dos arquivos web, não é? Que é a importância de preservar a história e as histórias da web. Vou passar isto que o Daniel ainda há pouco falou aqui de um valor que é bastante chocante, de 80% dos conteúdos, um ano depois, simplesmente desapareceram. Aqui, aproximadamente 2% desaparece. Ok, qual é que é a importância dos arquivos web? Primeiro, eu devo-vos dizer que estamos na presença de uma infraestrutura que é reconhecidamente, de forma internacional, uma das melhores infraestruturas do mundo, que é esta do Arquivo PT. E por vezes, acho que já não é tanto isso, mas nós não temos muitas vezes aquela capacidade de valorizar aquilo que temos dentro. Não há muitas ferramentas destas aqui pelo mundo fora, com o nível que esta tem. Então eu acho que é efetivamente de valorizar e de darmos uso a este tipo de ferramentas. E então é nessa altura que este ano, em fevereiro, o Daniel manda um e-mail para grande parte da comunidade científica e nos desafia a lançar as pessoas a concorrerem aos prémios Arquivo, que este ano voltam outra vez a estar disponíveis. Então, vocês já sabem a história, já vos a contei por imagens, desafiei a equipa de investigação para, e se pudéssemos gerar automaticamente uma timeline para um dado tópico. E o Conta-me Histórias é basicamente isso. Ele gera automaticamente o timeline para um dado tópico. Porquê? Porque nós consideramos que a sumarização temporal é uma coisa verdadeiramente natural das pessoas. Vocês vão estamos-nos a aproximar do final do ano e a verdade é que toda a gente vai começar a ver na televisão. Este ano aconteceu isto, não é? Até o dia 31 de dezembro vamos ter acesso a muitas sumarizações. E eu sempre tive uma ideia que era, efetivamente, construir um sistema que pudesse responder a questões de um político hoje diz uma coisa e será que ele disse há 3 anos atrás a mesma coisa ou não? Quem diz um político diz outra pessoa qualquer. E o Conta-me Histórias ajuda a resolver esse tipo de problemas, ok? Portanto, qual é que é a definição do problema? É dado um termo de pesquisa e um período de tempo,
Ou de uma forma mais simples, dado um período de esquiza, porque o período de tempo por defeito já lá está definido, nós vamos então gerar uma timeline com dados relevantes e títulos noticiosos, ok? Qual é que é o nosso corpus de trabalho? O arquivo é gigantesco. E o que nós decidimos na nossa equipa foi definir um corpus sobre o qual nós íamos trabalhar. E esse corpus, esse dataset, é um conjunto de documentos, são um conjunto de fontes noticiosas. Então nós selecionámos na altura 24 fontes noticiosas. Expresso, Correio da Manhã, Público, A Bola e por aí fora. Mas podemos simplesmente selecionar o número de fontes que quisermos, ok? Então o que está a alimentar o Conta-me Histórias é um conjunto de jornais. Não é um conjunto de jornais. O que está a alimentar o Conta-me Histórias é o arquivo PT, que ao longo dos anos foi guardando várias versões desses jornais, ok? Qual é que é a arquitetura aqui? Eu sei que não há muita gente, eventualmente aqui de informática, então vou passar relativamente rápido por isto, mas a ideia é ter uma percepção de como é que isto funciona, que eu acho interessante e não é muito pesado. Então, basicamente, nós utilizamos a API do arquivo por forma a termos uma aquisição das notícias. Depois, definimos quais são os intervalos de tempo mais importantes para mostrar ao utilizador, através de um sistema de detecção de picos. Ponderamos os títulos através do tal extrator de palavras relevante, e agora já podem perceber porque é que o Yake é tão importante assim. Okay? É ele que nos ajuda a ponderar perante os vários títulos que recebe quais é que são os mais importantes, até o algoritmo no fundo que nós trabalhamos, e depois apresentamos os resultados através de uma timeline. Então, isto é muito simples. Então, basicamente, isto aqui é o utilizador, aquela lupazinha, e o utilizador vai interrogar a API do arquivo. Okay? O arquivo tem uma série de APIs e o que o arquivo faz é devolve-nos os resultados. Está bem? Devolve-nos notícias. Até agora nós ainda não fizemos nada, a não ser mandar programaticamente uma chamada aqui a Lisboa para nos devolver as notícias acerca de uma determinada pesquisa. Suponham acerca de Passos Coelho, António Costa, Troika em Portugal, José Sócrates, o que quiserem, ok? Depois, o que nós vamos aqui definir através de um algoritmo é quais são os intervalos de tempo mais relevantes. Então, através de um algoritmo que nós utilizamos, conseguimos determinar que entre as notícias que estavam entre 2010 a 2016, porque o arquivo.pt tem um período de embargo, as notícias que atualmente estão disponíveis é até novembro de 2016, né? Vamos supor então que nós tínhamos obtido dados de 2010 a 2016, nós conseguimos determinar através desse algoritmo quais são os períodos de tempo mais relevantes, ok? E qual é que vai ser o nosso trabalho agora a seguir a isso? É simples. Vamos ponderar todos os títulos que nos foram enviados. Suponham que, perante a pesquisa José Sócrates, suponham, nós fazemos a chamada ao arquivo e o arquivo devolve-nos 10.000 artigos noticiosos ao longo dos anos que falem sobre o José Sócrates, nós não vos podemos mostrar 10.000 artigos. Vocês não têm tempo para isso. Eu falei ali atrás sobre carga de informação. E é aí que entrou o Yake. Nós olhamos para cada um dos títulos e vamos tentar perceber qual é que é o título, quais são os títulos mais importantes dentro daquele período de tempo. Eu vou passar aqui sobre isto, é mesmo só para impressionar, umas formulazinhas matemáticas. Eu ressalvo aqui a importância da matemática, não é? Eu sou um informático, com uma formação também em matemática. A matemática é das ciências mais importantes, se não mesmo a mais importante de todas, já que mais não seja até pela capacidade de abstração que nos permite. Não é? E depois apresentamos os resultados, então, através de uma timeline. Curiosamente, utilizamos também aqui uma ferramenta que não é nossa, de sentimento análise de sentimento, que vai olhar para os textos e vai dizer se o texto é positivo ou é negativo. É uma ferramenta desenvolvida pelos investigadores do INESC aqui de Lisboa, liderada pelo professor Mário Silva, que é o sentilex.pt. Ok? Vocês julgo que depois terão acesso aos slides, ficam aqui, mais informação acerca de artigos científicos. Eu não sei se há aqui informáticos ou não, e se houver informáticos provavelmente vão querer perceber por detrás completamente como é que ele funciona. Então, a gente explica aqui claramente como é que o Yake funciona, que está na base do Conta-me Histórias, e agora eu vou-vos mostrar, afinal, o que é o Conta-me Histórias, ok? Então, o Conta-me Histórias está online, para toda a gente usar. Então, toda a gente pode usar o Conta-me Histórias. É contamehistórias.pt. É bastante simples o nome. E se vocês observarem, têm duas possibilidades de trabalhar com o Conta-me Histórias. Uma é... Aqui... Daniel, tinhas razão. Este apontador... Ok. Tem duas hipóteses. Ou clicam aqui num destes exemplos, dos vários que a gente lá tem. Eu julgo que a gente tenha lá 40 exemplos já pré-carregados. E vocês vão perceber a história, por exemplo, do Vítor Gaspar,
do FMI. Boas notícias para Portugal. Vínhamos há bocado na rádio e ficámos a saber que vamos pagar a dívida que nos faltava, o resto da dívida ao FMI. BCE, Ricardo Salgado e por aí fora. E vamos perceber a história destas pessoas desde 2010, maioritariamente porque os dados do arquivo compreendem mais ou menos de 2010 em frente. Correto? Okay. Outra hipótese é, vocês querem experimentar uma pesquisa vossa. Vão aqui diretamente ao experimentar. Tá? Então vocês são livres de pesquisarem aquilo que quiserem. Podem não existir nos arquivos do arquivo PT. Então, se forem pesquisar pelo Ricardo Campos, escusam de pesquisar que não aparecem lá dados também. Tem que ser, obviamente, de pessoas que foram objeto de notícia massiva. De notícias onde? De notícias dentro daquelas 24 fontes que eu vos falei. Mas ontem o Ariane, estávamos a dar aulas lá aos meus alunos em Tomar e mostrámos que nós utilizámos estas notícias, mas poderíamos consubstanciar o Conta-me Histórias com os jornais do Distrito de Santarém, que é onde Tomar se enquadra. Então as notícias além, poderia fazer uma pesquisa aí eventualmente por Ricardo Campos ou por Instituto Politécnico de Tomar, e aí sim já iriam aparecer notícias, porque já é um ambiente mais local. Ou seja, o Conta-me Histórias pode ser alimentado por qualquer dataset, de uma forma muito simples. Datasets da Lusa, o que vocês quiserem, ok? Então, se vocês quiserem experimentar a vossa própria pesquisa, podem chegar aqui, escrever, por exemplo, o que quiserem. Eu vou tomar como exemplo Troika em Portugal. Temos aqui automaticamente a informação de quantas páginas é que foram retornadas e temos aqui a possibilidade de navegar de uma forma horizontal ou de uma forma vertical. Ok? Então estes são os resultados que vão obter. Lembram-se da definição de problema? Era uma pesquisa, Troika em Portugal, e automaticamente qual era a nossa ideia? Desenvolver automaticamente uma timeline. Ok. Esta timeline, se vocês observarem, vão poder navegar aqui em cima entre os diferentes períodos de tempo que nós determinamos como relevantes. E como eu vos tinha dito, das 10.000 notícias que o sistema nos devolveu, nós vamos mostrar apenas por período relevante, eu julgo que são cerca de 20. 20 notícias por período que a gente determinou como relevante. E quem é que determinou que as notícias são relevantes? Foi o IEC, o extrator de palavras relevante, ok? Sob o ponto de vista do utilizador, que é isso que aqui estamos a falar, vão poder observar que temos aqui algumas informações bastante interessantes sobre a Troika em Portugal. Durão Barroso diz que é indispensável que Portugal cumpra objetivos, coisas relacionadas também aqui com Espanha. Portugal deve ir mais além das medidas acordadas com a Troika, onde é que eu tinha ouvido isso. Juros de Portugal disparam em dia de leilão. Portugal voltou hoje ao mercado ensombrado pela Moody's. Sempre que passarem com o rato em cima de cada uma destas notícias, têm acesso aqui à data. E esta é a valia que o arquivo.pt nos dá. Okay? Eu tenho acesso aqui à data, eu fico a saber que esta notícia, guardada pelo arquivo PT, é de dia 12 de 6 de 2011. Okay? Se vocês clicarem na notícia, julgo que isso já vos é familiar, passam a ter acesso ao arquivo PT, à notícia do arquivo PT, ok? E podem navegar tal e qual como o Daniel disse. Entretanto, andam aqui por cima e podem continuar a navegar pelos resultados. E vamos ver aqui, a avaliação positiva da Troika contribui para melhorar a imagem do país. Okay? Juros da dívida aliviam em Portugal antes do leilão. E podemos continuar a navegar e outras informações. Troika em Portugal para analisar contas públicas. Já mais adiantados, Portugal reembolsará 6 mil milhões de euros ao FMI em março. Fantástico, hoje soubemos que íamos reembolsar o resto, que é uma boa notícia para todos nós. Esta imagem já vos é familiar. Se vocês quiserem ter acesso a todas as versões, têm-nas aqui. Esta é uma diferente forma no site de vocês poderem navegar pelo Conta-me Histórias. E isto é uma informação onde nós aplicamos o IEC e o PAMP, que também foi desenvolvido por parte da nossa equipa de investigação, que mostra de uma forma bastante sumária uma word cloud sobre quais são os termos mais importantes relacionados com Troika. Portugal, Vítor Gaspar, como é óbvio, não é? CMVM, Carvalho da Silva, líder da CGTP na altura, Finanças, Grécia, é bom de ver porquê, Passos Coelho e Paulo Portas, que na altura estavam no governo. Depois, temos aqui uma análise de sentimentos. Estas notícias sobre a Troika de Portugal tinham maioritariamente informações mais negativas, de pendor mais negativo. Já fui informado que tenho que me despachar, portanto vou passar aqui alguns slides. Como eu vos tinha dito, o Conta-me Histórias assenta em cima de qualquer dataset. Ou seja, nós testámos isto em cima de um dataset de 1 milhão de notícias, de notícias da BBC, da Reuters, e ele funciona bastante bem. Temos aqui o link, depois se quiserem consultar. O Ariane testou isto também em cima de um dataset de 1 milhão de posts que ele tem no Facebook. O funcionamento
é exatamente o mesmo, ou seja, o Conta-me Histórias pode ser alimentado por um qualquer dataset, ok? Para aqueles que são mais informáticos, vou passar aqui muito rapidamente, para os que são mais informáticos, nós temos isto como package open source. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós desenvolvemos há uma série de anos isto e agora disponibilizamos a toda a comunidade científica aquilo, o package, para que o possam utilizar livremente e inclusive a desenvolvê-lo. Está à vossa inteira disposição. Não só sob o ponto de vista do utilizador, para quem não é informático, utiliza no site. Quem é informático e quer utilizá-lo, pode utilizá-lo à vontade. Menos a nível comercial, a nível científico podem utilizá-lo, ok? Tenho aqui alguns links que eu vou passar. Temos inclusive uma API também, para quem é informático pode usar. Dar só aqui uma ideia daquilo que é o IAKE e que teve na base. O IAKE também está online. É iake.inestec.pt, vocês têm depois acesso ao link. E então o IAKE o que faz é extrair palavras relevantes. Para vocês que são bibliotecários, alguns de vocês acham muito interessante, que é, alimentam o IAKE com um texto e ele detecta quais são as palavras mais relevantes. Vejam que este texto aqui está completamente marcado. Podem ver também o word cloud de um texto e podem ver aqui quais são as palavras mais importantes. Ele detecta, por exemplo, não só que esta pessoa, o Anthony Goldbodom, é quem é, mas também um CEO. E detecta que aquilo tinha a ver com o Google, com o Kaggle e era de São Francisco, ok? Então aí é que funciona bastante bem. Está à disposição também de toda a gente. Tem aqui o endereço. Temos um package open source também do IAKE para quem quiser utilizar. Atualmente, em termos de investigação científica, o IAKE é aquele que obtém melhores resultados comparativamente a outros 10 que existem similares. Portanto, eu recomendo vivamente que vocês possam utilizar o IAKE, não só através da demo, mas também através da API, que eu deixo aqui os links e estarão disponíveis para vocês. Contribuições do Conta-me Histórias. Nós oferecemos então na altura um portal online que oferece aos utilizadores a possibilidade de analisarem qualquer tópico ao longo do tempo, que é um ambiente de pesquisa ainda por cima sem qualquer tipo de restrições, que vos permite fazer pesquisas em cima das fontes noticiosas. Ele pode ser montado para que seja... Eu quero fazer uma coisa sobre desporto, então vou montar o Conta-me Histórias apenas com notícias, com sites relativos a desporto. Okay? Possibilidade de filtrar resultados por data, diferentes formas de exploração de dados, como vocês viram, incluindo a timeline e a nuvem. A gente julga que é uma solução efetivamente inovadora, porque a gente mostra não só os títulos mais importantes, tirando-vos esse fardo do vosso lado, mas também os períodos mais relevantes, e usamos além a análise de sentimentos. Eu comecei esta apresentação com fotografias, vou terminá-la depois com fotografias. Entretanto, ao longo deste tempo, vamos fazendo umas questões. Uma das questões era se o Conta-me Histórias é igual ao Google. E o Conta-me Histórias dá-vos aqui a resposta. Não, a menos que inventem o Google Timeline. Okay? Nem o arquivo.pt é igual ao Google. Okay? O arquivo.pt tem um valor que o Google não tem, que é o valor de preservar conteúdos que, entretanto, já desapareceram. E se vocês forem ao Google, vocês não conseguem aceder a esses conteúdos. Similarmente, o Conta-me Histórias não é igual ao Google. Não é? Não existe. Não existe isso. E depois, houve um jornalista que na TSF nos perguntou se ia acabar com o trabalho dele. Se o Conta-me Histórias ia acabar com o trabalho dele. E nós, na brincadeira, dissemos, ainda não, mas vai chegar. Mas isso não é verdade. E eu respondo aqui, claro que não. Vai ajudar-te no teu trabalho da próxima vez que tiveres que te preparar para uma entrevista ou fazer fact-checking. Lembra-te do Conta-me Histórias, ok? Eu acho que isso é a forma mais útil para retirar alguns receios. Eu, se fosse jornalista, usava o Conta-me Histórias. Se eu tivesse a fazer uma entrevista a um político, o que é que ele disse sobre impostos? Eu colocaria o nome do político, impostos, e vocês vão ver, porque eu já vi, o que é que se diz antes, o que é que se diz durante e o que é que se diz depois. Então, eu acho que isso é uma grande valia e acho que é aquilo melhor que o Conta-me Histórias pode oferecer à comunidade. Nós somos financiados também pela comunidade, não é? Por projetos científicos. Nós queremos dar algum retorno a essa comunidade. Eu comecei este trabalho e vou concluí-lo com um conjunto de fotografias que isto retrata não só o processo do IAKE, mas algumas histórias que nós aprendemos ao longo destes anos. E essas histórias eu termino com elas. Para nós termos conseguido fazer o IAKE, foi preciso um espírito de equipa valente, okay? É muita perseverança, multidisciplinaridade incrível. Basta lembrar que a namorada do Ariane entrou no último dia na equipa e foi um contributo verdadeiramente excepcional. Eu tinha feito uma apresentação que já achava que era engraçada no PowerPoint e ela, que é profissional disso, levou a apresentação para aqui. Okay?
multidisciplinaridade é muito importante neste tipo de projetos. E depois, obviamente, saber ultrapassar os problemas que todos os projetos têm, sejam eles assaltos ou outros quaisquer. Só assim é que a gente consegue chegar onde queremos. Termino com o último slide. Nós vencemos, também relacionado com as imagens, vencemos isto no dia 4 de 5 de 2018 e eu desafio-vos agora, o Daniel também já desafiou, a competirem no próximo ano também com um projeto vosso, e deixo-vos aqui um feeling que eu tenho, é que os colaboradores do Daniel e do Arquivo PT têm andado a desenvolver umas aplicações verdadeiramente espetaculares. Uma dessas aplicações é desenvolver uma API para trabalhar com imagens. E eu comecei esta apresentação com imagens e termino com imagens porque eu julgo que o próximo vencedor que o Daniel vai, não no meu dia de anos, mas há de, por perto disso, divulgar, vai ter um pouco a ver com a API de imagens que eles desenvolveram, ok? Deixo-vos esse sentido de curiosidade. E, antes de terminar, dizer-vos para quem está interessado, nós estou mesmo a terminar, estamos a organizar 2 conferências, para quem tiver interesse nesta área, uma User Interface for Spatial and Temporal Data Analysis, ok? Isto fica nos slides. E uma outra que é bastante engraçada também, que é o Text to Story, que trabalha um bocado nesta questão de automatizar a construção de texto para histórias. Tá? Ok. Muito obrigado. Ariane, podes por favor vir aqui. O Ariane teve um papel fundamental no desenvolvimento do IEC, não podemos falar de hoje, estou aqui a falar, vem mesmo aqui. E faz parte da minha equipa. Bom, obrigado. Bom, é só para dizer que, enfim, dúvidas técnicas depois pode falar comigo a qualquer hora, ou no café. Ou... Eu não te chamei aqui para isso. Mas... Ah, não era? Era para te mostrar mesmo. E então, fiquei. Então, não sei se tem alguma questão. O meu nome é Maria Teresa Santos. Fiz um mestrado na Faculdade Nova, na parte mais ligada às bibliotecas que aos arquivos. E estou aqui nesse sentido, porque também vai haver uma parte ligada às bibliotecas mais para o final, e acho que esta informação está a ser muito interessante e vital para todos. Quero agradecer já as 2 apresentações. A minha pergunta relativamente a esta é, quando falou na parte das emoções, para as notícias que eram favoráveis, positivas ou negativas, depois isso como é que se reverte na parte de conta-me histórias? São classificadas como notícias positivas? Não percebi como é. Sim, vou explicar. Devo-lhe dizer que fez a mesma pergunta que fizeram aqui nesta casa o Vasco Trigo Matos, que era um antigo jornalista da RTP. Foi a primeira pergunta que nos fizeram quando apresentámos o Conta-me Histórias. O que era isso, o Sentiment Analysis? É a única aplicação que nós desenvolvemos e que está além. O Sentiment Analysis hoje em dia é uma área já relativamente solidificada nesta área em que a gente trabalha. O software não é nosso, também está disponível online e nós beneficiamos dele no Conta-me Histórias. Basicamente o que acontece é que, eu não sei internamente como é que ele funciona, porque não fui eu que o desenvolvi, não é meu, mas basicamente o que acontece é que os sistemas pegam nas palavras e veem se as palavras têm uma conotação positiva ou negativa. Então o que acontece além nos nossos títulos é isso. Temos os títulos e vamos a cada uma das palavras e o que o Sentilex, que é aquele software, faz, depois dá uma média dessas ponderações. É claro que os sistemas não são perfeitos e estão bem longe disso. Porque basta pensar que o que para nós é sinal de negativo se vir a palavra guerra num texto, sob o ponto de vista do líder norte-coreano, é espetacular. Então nós íamos marcar isto como negativo, mas se isto estivesse a ser apresentado perante a mesma palavra, provavelmente para ele seria positivo. Não é? Então há muita investigação à volta dessa área. Eu não trabalho nessa área de análise de sentimentos. O Ariane vai poder acrescentar aqui algumas coisas? Eu posso adicionar para ti que essa parte foi desenvolvida pela equipe do Mário Silva e com linguistas no projeto, onde eu participei também. E especificamente a linguista Paula Carvalho, ela desenvolveu um dicionário para o português, onde as palavras têm pesos que podem ser utilizados depois para alimentar esse sistema de análise de sentimento. Ou seja, foi desenvolvido aqui em Lisboa, para o português especificamente, e a gente colocou isso em cima do projeto para dar um plus. Muito obrigada. Mais questões?
posso pôr uma questão, só para complementar, quando disseste ali que o IE que estava disponível online, que dava para extrair as palavras mais relevantes de um texto. Portanto, pode ser qualquer texto. Qualquer texto, qualquer língua, ok? O sistema é independente, maioritariamente independente da língua, que é uma das grandes vantagens comparativamente àqueles que existem no mundo. Ok? Nós baseamos em estatística, em medidas estatísticas que desenvolvemos, e isso permite que ele não fique acoplado à língua. Que, sob o ponto de vista dos bibliotecários, eu acho que é efetivamente bastante útil, porque vocês podem chegar além e colocar um texto qualquer e automaticamente o texto ficar classificado sobre quais são as palavras mais relevantes.